Olá, meus amados irmãos e amigos, um bom dia. Eu sou o pastor Ricardo Férez, trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no Salmo, número 141, no versículo 1, e ela diz assim: Senhor, estou pedindo a sua ajuda, venha socorrer-me depressa, ouça a minha oração, escute o meu clamor. Essa é um pedido de socorro, o salmo do rei Davi, clamando a Deus para que Deus o socorra e o livre daquela situação em que ele estava vivendo. Conta-se a história de um alpinista muito orgulhoso, muito cheio de si por ter feito várias conquistas, e ele se torna muito arrogante e orgulhoso, e ele resolve então escalar o Monte do Aconcagua. E isso ele resolve fazer sozinho, e ele parte então para essa missão sozinho para escalar aquele monte, o que já é um erro. Nunca se deve ir sozinho para fazer uma viagem, uma escalada dessa. Mas ele parte e então, chegando lá, ele começa a escalar aquela montanha. E ele vai subindo, subindo, e o tempo vai passando, e na sua ansiedade de chegar no topo, ele não percebe que o dia já está raiando, já está terminando, o sol já está se pondo, e ele cada vez mais ansioso, eu não vou subir um pouco mais, e quando ele percebe já estava bem escuro, a ponto de quase ele já não enxergar mais, e quando ele tenta achar um lugar para acampar, ele não encontra, e a única saída que ele tem é continuar subindo, só que a noite ali chega e ele já não enxerga mais nada, e ele então começa a subir, tateando, sem saber onde estava pisando realmente, mas de repente ele escorrega e cai, despenca daquele morro. E ali ele vem morro abaixo. E ele vem descendo numa velocidade muito grande, mas de repente ele estanca, porque prevenido ele estava com a corda de segurança. E ali ele fica dependurado e sem saber o que fazer. E ele fica então, começa a entrar em pânico e ficar desesperado. E ele então olha para um lado, olha para o outro e não consegue enxergar nada. Então ele começa a clamar a Deus. E diz: Deus, me socorre, Deus me ajuda, eu não quero morrer. Deus, me tira daqui. E ele de repente ouve uma voz dizendo: você confia em mim, filho? Ele entende que talvez seja Deus falando com ele, e ele fica ali meio atemorizado, e ele ouve de novo: você confia em mim, filho? E ele entende que é Deus falando ao seu coração, e ele diz: sim, eu confio, Senhor, eu confio. E aí ele ouve a voz dizendo: larga a corda. E ele fica atemorizado com aquela fala. Ele diz: mas se eu largar a corda, eu vou despencar, eu vou cair lá embaixo e vou morrer. E ele se apega à corda e ele ouve mais uma vez: larga a corda. E assim mesmo, ele não larga, e ali vai chegando a noite, o frio vai chegando, e ele vai congelando e morre. E ali então, no dia seguinte, começam as buscas àquele rapaz, e vem as equipes de resgate, procuram e de repente o encontram, pendurado à corda, a meio metro do chão. Queridos, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós estamos em situações difíceis, passando por momentos difíceis, vamos a Deus, oramos a Ele, clamamos por socorro, Deus envia o socorro, mas nós não queremos largar a corda. Nós ficamos presos às nossas saídas para o problema, às nossas soluções, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos. E o jeito de Deus nem sempre é o nosso jeito, e o jeito de Deus sempre será melhor. Por isso, queridos, quando você orar a Deus, ouça a voz de Deus. E Deus tem muitas maneiras de falar conosco, através de uma pessoa que talvez nem tenha tanta intimidade com Deus,
através de uma leitura da própria palavra, através de um áudio que você ouve, de uma pregação, ou até mesmo de uma aula. Deus usa sua multiforme graça para nos alcançar. Ele tem maneiras, estratégias para te dar, para que você saia desse enrosco que você talvez se meteu. Mas nós precisamos largar a corda. E muitas vezes nós sucumbimos no problema. Por quê? Porque não queremos largar a corda. Não queremos deixar Deus fazer do jeito dele na nossa vida. Portanto, hoje eu te convido, larga a corda. Se você tem esperado em Deus, tem confiado nele e sabe que ele pode resolver o teu problema, não fique preso às coisas que você está vendo. A Bíblia diz que aqueles que creem em Deus não andam mais por vista, mas andam pela fé. É a fé que nos move, é a fé que nos leva a confiar plenamente em Deus. Portanto, não importa as circunstâncias, não importa a situação que você encontra, clame a Deus e Ele vai ouvir a tua voz. Aqui o salmista diz: Senhor, estou pedindo a sua ajuda, venha socorrer-me depressa. Ouça a minha oração, escute o meu clamor. Faça isso. Se você se encontra diante de um problema que parece impossível de ser solucionado, faça como salmista. Clame a Deus, mas ouça a sua voz e largue a corda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez estejam passando por problemas difíceis e não querem largar a corda. Mas hoje, essa palavra com certeza vai trazer coragem, ânimo, fé, confiança em Deus para largar a corda. Lá no nosso site também, lá no nosso canal no YouTube, você pode ouvir essas mensagens gravadas, os nossos cultos gravados e acompanhar também os nossos cultos ao vivo. Quinta-feira, às 20 horas, domingo, às 18h30. E ali você vai poder ouvir muitas mensagens, notícias da nossa igreja, a qual eu te convido a vir conhecer. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. E talvez ali você aprenda, muitas vezes, maneiras de largar a corda e confiar em Deus. Quando estiver lá no nosso canal, inscreva-se lá, clique lá no sininho e você vai receber as nossas mensagens diárias que nós temos enviado a todos aqueles que entram em contato conosco. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.